E o dólar está num cenário bem diferente daquele que a gente acompanhou aí no começo do ano, quando foi negociado aí acima de R$ 6. Uma análise técnica do BTG Pactual estimou que o dólar pode atingir patamares ainda mais baixos e chegar a R$ 4,60. Será então que esse é o momento de comprar dólares? Vamos agora ajudar a entender e responder essa pergunta também com o sócio fundador da Guardian Capital, Tiago Costa Azevedo. Tudo bem, Tiago? Muito bem-vindo aqui no CNN Morning Call. Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Muriel. Bom dia a todos. Bom dia, gostaria muito de saber a sua percepção, então, diante desse cenário. Essa pesquisa mostrando que o dólar pode chegar a 4,60. Como é que vocês entendem essa possibilidade? Vocês acreditam que existe realmente alguma chance disso acontecer? No curto prazo, o valor do dólar é subjetivo, mas o que a gente sempre comunica a todos os clientes, a todas as pessoas que participam aqui, que são investidores de longo prazo, é que essas janelas de oportunidade são janelas muito interessantes para internacionalizar e não deixar só o dinheiro na moeda local. Então, no curto prazo, sim, pode acontecer, mas no longo prazo, se a gente pegar desde o fim da paridade do real e dólar, nunca mais aconteceu patamares de R$ 1 a R$ 2. Então, a gente considera que é um cenário muito interessante para começar a internacionalizar o patrimônio. Para quem tem um costume de fazer isso constantemente, entende que é uma janela muito interessante. Perfeito, é interessante a gente entender a partir desse ponto, porque a gente pensa e quando a gente fala de um dólar baixo e ou oscilando para baixo, inclusive, e desvalorizado, como a gente acompanhou ao longo desse ano, a gente fica pensando justamente que é o momento para quem quer viajar, quer comprar dólares, mas também dá para pensar um pouquinho além, né? Exato. Como não tem um valuation para moeda, então é diferente de uma ação que você tem um fluxo de caixa, não existe, como eu falei agora no começo, não existe um valor justo. Mas naturalmente você consegue aproveitar esses momentos, até porque, como eu reforcei e falo mais uma vez agora, no longo prazo, a gente entende que essa paridade ali, esse valor, ele não tende a se cumprir, não tende a manter. Então é entender que é diferente de operar câmbio, colocar sistematicamente, aproveitar esses momentos para comprar justamente para uma viagem, para investimentos de longo prazo, são oportunidades ímpares ali para poder conseguir colocar um dinheiro em internacionalização e não deixar só na moeda local. Então, realmente vale a pena aproveitar, mesmo que caia um pouco mais, reforço que no curto prazo ele tende a ter uma queda, mas ele tende a subir também, se a gente olhar no longo prazo o comportamento do dólar ante o real. Pois é, e Thiago, é muito interessante a gente relembrar um pouco do que aconteceu ao longo desse ano. Se a gente for pensar no movimento do dólar no ano passado, fim do ano passado, para esse começo do ano, não dá para imaginar que o dólar estaria nesse patamar de 5,30, porque o movimento, e a gente sabe que é muito difícil realmente fazer essas projeções de dólar, mas o movimento realmente é impressionante, levando em consideração as perspectivas do fim do ano passado e começo do ano. A gente estava com um dólar acima de R$ 6 e assim, a gente ouviu muita gente por aqui fazendo projeções de dólar chegando a R$ 7 já. E agora o movimento é totalmente o contrário. Agora a gente falando de uma possibilidade do dólar voltar aí para o patamar dos R$ 4. Sei que é um movimento muito complicado de se prever, justamente. E aí eu queria entender um pouco mais da percepção de vocês diante aí dessas oscilações do dólar de modo geral. A gente pode, na avaliação de vocês, ver um dólar começando a cair ao longo aí desse ano ainda mais, a se desvalorizar? Ou a gente pode entender já que chegou já nesse pico, nesse patamar aí máximo de desvalorização? Não, a gente entende que pode sim cair, levando em consideração também que o DXY vem apontando uma queda do dólar no mundo inteiro, tá? Isso não é só um momento que vem acontecendo um fortalecimento do real. A nossa moeda ela não vem valorizando perante o mundo. A diferença é que o DXY e o governo Trump vem, de fato, diminuindo o valor da moeda, né? A moeda ela tem ali, historicamente, de você olhar todas as paridades com as moedas do mundo, ela vem tendo uma queda sim. Então, ela pode sim, no curto prazo, acontecer uma queda em dezembro, janeiro. Muitas pessoas procuraram o escritório preocupadas ali com realmente o que você comentou, do patamar chegar a R$ 7, mas a grande verdade é que a gente sempre deixa muito condicionado e elencado que é importante fazer uma internacionalização de maneira sistemática e quem tem essa cultura entende que por mais que caia, a fortalecimento do dinheiro, essa diversificação e essas janelas
elas tendem a sempre perdurar e deixar você ali com uma ótima oportunidade. E aí, quem pensa em viajar, por exemplo, qual a orientação nesse caso? É aproveitar esse cenário de dólar a 5,30 e já comprar? Ou então comprar aos pouquinhos, levando em consideração que pode cair mais? A gente sempre entende que o DCA é o melhor caminho, né? É você comprar sistematicamente. Não adianta você comprar numa única tacada, porque aquele sentimento que você acaba tendo de que, nossa, podia ter comprado mais agora e o dólar subiu, aproveitei esse momento, foi legal. Ou então, se o dólar cai, você tem aquele sentimento de que, poxa, por que que eu não comprei nesse momento agora? Acabei comprando mais caro. Então, você fazer compras sistemáticas ali, colocando uma parte do patrimônio, pega ali 10%, aproveita agora nesse momento e vai aumentando e aproveitando essas quedas para comprar sistematicamente, você não deixar um único valor concentrado ali numa única tacada. E quem tem o costume de fazer essas compras, e principalmente nesses momentos de queda, ele acaba não tendo essa preocupação. Quando você coloca o dinheiro em dólar, seja ele para uma viagem, seja ele para investimento, você tem que entender que você trocou a moeda e você não tem que ficar olhando ali o valor do câmbio, você não está operando o câmbio. Isso é muito importante frisar. Você está comprando uma outra moeda, e aí, quando você internacionaliza, independe da paridade com relação ao valor. Perfeito. Aproveito para perguntar também, olhando para esse cenário, quais são os fatores que têm influenciado mais o desempenho do dólar nos últimos dias, principalmente, mas ao longo desse ano. A gente está vendo muito uma questão do cenário externo, olhando principalmente aí para Estados Unidos especificamente, ou a gente pode estar vendo uma questão de risco fiscal também pesando, especificamente aqui no Brasil. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? No longo prazo, a gente tem ali um risco fiscal, foi o que eu comecei falando aqui quando a gente Sim. abriu a conversa, tá, Muriel? E eu começo a confessar que, no longo prazo, a gente tem a certeza absoluta que essa paridade, ela cada vez se distancia mais. Eu vou dar um exemplo muito próximo do que aconteceu em 2014. Em 2014, muitos clientes procuraram perguntando: poxa, eu estou preocupado, o dólar está caro e o dólar estava ali 2,80, R$ 3, 3,20. E aí ele foi para 4, 5,70, 6,30, como fechou ano passado. O cenário que a gente está olhando hoje é um cenário que, naturalmente, a gente sabe que olhando dívida fiscal, todas as questões que precisam ser dirimidas no Brasil e que não está sendo mexida, não está sendo resolvida, a gente entende que o dólar no longo prazo ele vai sempre passar. Então, dólar é sempre uma oportunidade de compra, por isso que mais uma vez eu reforço. Então, o fluxo desse ano, como eu comentei agora aqui, é muito mais por uma desvalorização do dólar do que um fortalecimento da moeda aqui, do real, né? Então, por isso que é mais uma oportunidade que você tem de compra. Perfeito. E para quem pensa em internacionalizar, quais seriam os primeiros passos, levando em consideração esse cenário realmente de dólar instável e um dólar desvalorizado nesse momento? Você tem aí, você fala em relação a investimentos como um todo, seria Pode isso ou ser, para comprar isso. dólar? Mas pode ser os dois, na verdade, a gente Você já tem as consegue corretoras. contemplar tudo. Sim, sim. A gente tem aí diversos corretores hoje que trabalham para poder internacionalizar, né? Então você faz ali uma remessa de câmbio em real, aí a corretora manda em dólar e você já tem a oportunidade de ter ali dentro da tua conta investimento para poder comprar ativos e poder já ter o dinheiro já em dólar. Então seria um caminho que eu acho muito melhor, até para uma questão de IOF, né? Quando você usa uma corretora, e lembrando, com a nova lei agora, para conta corrente é 3,5% e para conta investimento 1,1. Então, uma melhor opção para começar a ter o dinheiro alocado numa corretora é que você tem também a facilidade de ter o dólar a 1,1. Muito bem, nós conversamos com Tiago Costa Azevedo, sócio fundador da Guardian Capital. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no Money, viu? Muito obrigado, um bom dia, Muriel, bom dia a todos. Obrigada, um bom dia.